A função seno, ela é periódica e o seu período é 2π. O que ela quer dizer com isso? É aqui. Então, por exemplo, vamos partir do zero aqui, né? O que significa dizer que ela é periódica, ou seja, significa dizer que a partir de um determinado valor, né, passado um intervalo de valores, a função seno começa a repetir os seus valores, né? Então, o que é isso? Veja que a função seno aqui, a partir do ponto A, ela começa em 0, aí sobe até 1, desce de novo para o 0, vai do 0 ao -1 e retorna para o 0. Então, ela vai para o 1, desce para o 0, desce de novo para o -1 e sobe até o 0 para retornar, né, a fazer a mesma coisa na segunda volta. Estão compreendendo? Então, na primeira volta aqui, ó, ela parte do ponto A. Na primeira volta, o que acontece? Os valores do seno saem de 0, vão para 1, depois do 1 volta para o 0, vai para o -1 e retorna para o 0. Então, esse acontecimento se repete agora a partir da segunda volta. Na segunda volta em diante, de novo, ó, sobe para o 1, desce para o 0, desce até o -1 e retorna para o 0. Então, qual é o intervalo de valores em que isso ocorre? Vai de 0 até 2π. A partir de 2π, ela começa a repetir, ou seja, a cada 2π voltas, né? A cada vezes que você tem o número de vezes uma volta completa, que é 2π, começa a acontecer o fenômeno tudo de novo. Então, por isso que ele diz aqui que a função seno ela é periódica, porque os valores dela vão se repetindo ao longo, né, dos valores de x, e a distância mínima, a menor distância, né, para que todo esse acontecimento volte, né, do início, é 2π. Tá bom? Então, se ela é periódica, eu posso escrever a função seno de x é a mesma coisa que seno de x mais k vezes 2π. Né? Por que k vezes e não só o 2π? Porque aqui, ó, k vezes, ó, o período da nossa função aqui é 2, né? No nosso exemplo inicial, para compreender. Período 2. Mas não acontece só no 2, né? Acontece no 4, no 6. Então, k vezes 2. 4 é 2 vezes 2. 6 é 3 vezes 2, né? O 8 é 4 vezes 2 e por aí vai. Tá bom? Então, ele é aquele generalizando. A função seno de x, ela é periódica, né? Então, pode ser escrita como seno de x igual a seno de x mais k vezes 2π, que é o período dela, tá? O período é 2π. Bom, quem é o domínio, né? E o conjunto imagem? O domínio e o contradomínio da função seno a gente conhece, a gente já mostrou aqui no começo. Olha aqui, ó. Quem é o conjunto chamado domínio aqui da função? Que conjunto é esse? R. R. Como é o nome do R? Domínio. Não, como é o nome de R? R é o quê? Real. Sim, números Real. reais, né? R é o conjunto dos números reais. E o contradomínio? Também. R. Também é o conjunto dos números reais, tá certo? Aqui, ó, ele está falando do domínio, né? O contradomínio de F são iguais aos números reais, que a gente viu lá em cima. No entanto, o conjunto imagem da função seno, ela é um intervalo de -1 a 1. Por que ele diz isso? A imagem são os valores de y da função, né? Então, veja que minha função seno de x, ela não passa entre -1 e 1. Ela fica sempre, ó, essa linha vermelha está sempre percorrendo apenas esse trecho aí, ó. Então, entre -1 e 1, que é esse trecho aqui, ó, ele representa para a gente o conjunto imagem da nossa função seno. Então, por isso que ela diz que seno está entre -1 e 1. Tá aqui, ó. O seno de x é maior ou igual que -1 e menor ou igual que 1. Porque os valores do seno de x, eles estão sempre nesse pedaço do eixo y, ó, só nele. Ó. Tá nesse intervalo, não passa disso. Então, ele fica variando entre -1 e 1. Tá bom? Esse é o conjunto imagem
da função seno, tá bom? E aí ele diz aqui o seguinte, a função seno, ela é uma função chamada função ímpar, por uma característica. Vamos aqui. Deixa eu aumentar esse. Se dá para aumentar aqui. Quero mostrar isso aqui para vocês. A gente começa aqui no ponto A, que é nesse local aqui, né? Se eu caminhar um arco de tamanho x, no primeiro quadrante, o seno de x é indicado nessa linha aqui, acima do eixo y, acima do eixo x, tá bom? Então, esse é o seno de x. Porém, nós vimos que se a partir desse ponto A a gente caminha no sentido horário, a gente está caminhando no sentido negativo. Então, se o meu arco, se eu desenhar aqui um arco de mesmo tamanho x, né, o tamanho dos arcos é o mesmo, tá bom? E, logicamente, o tamanho do seno, esse tamanho aqui, tamanho, é igual a esse aqui. Porque eu tenho um arco de mesmo tamanho, tá bom? Aí, o que eu quero dizer? Bom, os arcos têm o mesmo tamanho e a medida do seno desse arco tem o mesmo tamanho. Porém, sinais diferentes para o valor real do número do seno de x. Então, aqui nesse arco de cima, o seno de x tem sinal positivo. Nesse arco aqui que tem sinal negativo, que está indicando que eu estou andando no sentido horário, né? O seno de x está na parte de baixo do eixo y, ele é negativo. Porém, tem o mesmo tamanho. Esses tamanhos são iguais. Só muda o sinal. Quer dizer, a função seno ela é chamada de função ímpar, porque o seno de menos x, que é o seno de menos x, esse tamanho aqui, ó, ele é igual a menos seno de x. Ou seja, esse seno de x aqui, o valor dele é com sinal de menos. Então, o seno de menos x, que é esse arco aqui, que é nesse sentido, ele é igual a menos seno de x. Então, toda função que tem essa característica, ela é chamada de função ímpar. Tá bom? Obrigado por assistir. Bom estudo.